E aí, pessoal, o primeiro anúncio saiu na tarde deste domingo. Precisamos falar do que vem junto com ele, dos indícios deste anúncio. E também falar de uma venda que o Grêmio deve confirmar ainda no início da semana que vem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pela manhã, as rádios de Porto Alegre já colocavam a confirmação de Denis Abraão como vice-futebol para a temporada 2022. Algumas especulações davam conta de que Denis Abraão seria remunerado, algo que o Estatuto do Grêmio não permite para os vice-presidentes, sobretudo de futebol. Mas isso não se tratou de nada além de especulação. Vou explicar por quê. Porque o Grêmio divulgou uma nota no início da tarde deste domingo. O Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica que após conversa na manhã deste domingo com o presidente Romildo Bolzan, Denis Abraão confirma permanência no cargo de vice-futebol. As mudanças e outras situações de reestruturação em curso serão divulgadas no decorrer da semana. O que se fala? Primeira delas, que o Grêmio demitiria Diego Serri, o executivo do Grêmio, que foi contratado junto ao Bahia, e colocaria Francesco Barletta, que é um executivo que está há muitos anos no Grêmio, como o homem do vestiário a partir de agora, o diretor executivo do Grêmio. A gente tem que fazer uma breve situação para a gente posicionar o que isso é, o que isso representa. A primeira delas, no Estatuto do Grêmio, o cargo de vice-presidente de futebol é não remunerado. Abaixo dele vem os executivos. Tem diretores de futebol que também não são remunerados. E aí nós temos os executivos, que são o executivo de futebol, que já foi o Klaus Câmara, já foi outros dirigentes, e hoje é de Diego Serri. Ele deixaria para entrar o Barletta. Todos os outros, sobretudo da linha política, que vem a ser o presidente Romildo, os vice-presidentes de administração, e o vice-presidente de futebol, e o diretor de futebol, são cargos não remunerados. Quando surgiu a especulação de que poderia transformar o vice-presidente de futebol num cargo remunerado, eu confesso que eu ouvi, mas não acreditei. Porque isso teria que rasgar o Estatuto do Grêmio, e eu não acredito que o Grêmio vá fazer isso. Então, acredito nessa linha da comunicação. O que está em curso como situação? E aí a gente pode já colocar na linha do indício. Denis Abraão disse, pouco antes da última coletiva que ele deu após o rebaixamento do Grêmio, que ele foi convidado, antes do rebaixamento do Grêmio, e que estava pensando, tentando resolver algumas coisas, e se ele continuasse, o treinador seria Wagner Mancini. Então, em cima das palavras do próprio Denis, o que a gente tem para dizer é que Wagner Mancini será o treinador do Grêmio no ano de 2022. É verdade que o Denis Abraão deixou aberta a possibilidade de, mas se o presidente não quiser e tal, é verdade. E aí a gente tem que fazer a posição que me parece mais importante aqui. Qual, de fato, é a responsabilidade de Denis Abraão e de Wagner Mancini na maior derrota da história do Grêmio? Eles têm ou não responsabilidade? Do ponto de vista do vice-presidente de futebol, ele não pôde contratar ninguém. Ele pôde contratar o técnico. O técnico ele pôde. Wagner Mancini foi contratado, em tese, por Denis Abraão. Essa responsabilidade é dele. Além dessa, no que diz respeito ao grupo de jogadores, bom, aí eu concordo. O grupo de jogadores não é responsabilidade do Denis. O que a gente tem que dizer? Grande parte do grupo, talvez 95% do grupo, foi um grupo construído por Renato Portaluppi, Paulo Luz, os vice-presidentes que passaram anteriormente. A partir da chegada de Marcos Herrmann, a responsabilidade por Vija Sante, por Campas, por Borja e também por Douglas Costa. Mesmo que Douglas Costa tenha sido indicado por Renato, assim como o Thiago Santos. Mas essas são as responsabilidades. A responsabilidade do Denis Abraão, portanto, é Wagner Mancini. O torcedor do Grêmio deve estar pensando, pô, César, nós vamos dar continuidade para quem, de certa maneira,
esteve no rebaixamento? É isso que o Grêmio está fazendo. O entendimento do Grêmio é que melhorou com o Denis Abraão e com Wagner Mancini. Esse é o entendimento não do torcedor, do Grêmio. O Grêmio, confirmando o Denis Abraão, está dizendo, o trabalho melhorou, foram 15 rodadas, 14 rodadas, o trabalho melhorou e nós caímos por outros motivos, anteriores a Denis Abraão, anteriores a Wagner Mancini. E isso é o que o Grêmio está dizendo com essa decisão. Ainda não totalmente definida, porque Wagner Mancini não foi anunciado. Quem foi anunciado foi Denis Abraão. Essa é a nossa realidade hoje. E em cima disso a gente tem que posicionar quais outras movimentações. Outro assunto que circula fortemente, e aí a gente fala das vendas dos jogadores. O Grêmio não confirma ainda, deve confirmar nos próximos dias, a venda do lateral Wanderson. O lateral direito, jogador de muito boa qualidade, que também sentiu a pressão, não conseguiu sequer terminar como titular. Wanderson está sendo vendido para o futebol inglês por 11 milhões de euros, mais uma bonificação, mais bonificações, no caso, na casa de 3 milhões de euros. Inicialmente, então, 11 milhões de euros. O Grêmio recebe disso 70%. A grosso modo, 7 milhões e meio de euros. 6 por 1, o Grêmio tem já um caixa para começar, e eu não vou falar em contratar, a mandar embora os tantos e tantos que lá estavam e que não deveriam estar. Lembrando que dentro da avaliação, na quinta-feira, nós vamos saber qual é o tamanho do buraco e como que o Grêmio vai explicar ou definir para todos os gremistas como vai ser o ano de 2022. E eu falo isso no campo dos investimentos, no campo da estrutura de base para manter uma folha muito forte para jogar o campeonato que tem para jogar. A prioridade do Grêmio precisa ser voltar para a primeira divisão, sem sangrar tanto, e o Grêmio começa essa volta, essa tentativa de volta para a primeira divisão, confirmando parte do staff que levou o Grêmio para a segunda divisão, mas essa é uma decisão que quem está lá dentro aqui precisa ter. Então, o Grêmio faz isso porque a partir de quinta-feira nós vamos ter a noção disso. Neste momento, uma venda de 11 milhões de euros, 7 milhões e meio para o Grêmio, é uma venda importante que vai dar ainda mais gás para o Grêmio. As últimas vendas serviram para escrever no balanço e também para o Grêmio poder fazer investimentos, que fez mal, mas que fez. Vamos torcer para que o Grêmio continue tendo a oportunidade de ter. E aí, permitindo a Denis Abraão que faça do seu jeito. Porque a gente não pode tirar do Denis também que ele não pôde construir. Isso é fato. Ele não pôde construir. Mas o primeiro anúncio, e essa é a grande notícia, o Grêmio segue com Denis Abraão no comando do departamento de futebol. Essa é a notícia do domingo e nós voltamos a qualquer momento para falar mais sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.